Olá, meu irmão, graça e paz, que grande graça, alegria a estar aqui com vocês para aprendermos mais um pouquinho sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, como o Espírito Santo é central na vida cristã. E hoje nós estamos na 9ª aula e nós veremos o Espírito Santo na missão, como o Espírito Santo é central para o cumprimento da missão da igreja. O Espírito Santo na missão. Mas antes de falarmos sobre o papel do Espírito Santo e como ele nos auxilia a cumprir a nossa missão, nós precisamos primeiro definir o que é missão. E nós pegamos a definição de 2 livros, o primeiro do Ronaldo Lidório, Sal e Luz, e o segundo, um livro da editora Fiel, chamado Qual a Missão da Igreja? Quem gosta de ler, são 2 livros muito bons que nós indicamos para que vocês possam ler para entender um pouquinho mais sobre a missão da igreja. Então, qual é a definição? O primeiro livro define que a missão da igreja, então, é oferecer o evangelho todo por meio de toda a igreja, a toda criatura em todo o mundo. Então, não é apenas uma missão dada a indivíduos específicos, é isso que eu quero chamar a atenção aqui, toda a igreja. Tá bom? Toda a igreja tem que estar envolvida na missão de Deus, de fazer o seu Filho ser adorado e glorificado. Nem todos são chamados para serem missionários. Nem todos são chamados para deixarem os seus lares, os seus países, o seu lugar e pregarem o Evangelho em outras terras. Mas todos, como um todo, a igreja é chamada a proclamar o Evangelho de Cristo. E estar envolvida nisso, nesse trabalho, em todo o globo, em todo até os confins da terra. E o segundo livro vai definir, ela diz que então a igreja é enviada ao mundo para, em outras palavras, a missão da igreja é testemunhar de Jesus, por proclamar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então essa é a missão da igreja e nós veremos como o Espírito Santo é central para que nós possamos cumprir essa missão, tá bom? Então, o papel do Espírito Santo e a missão. O Espírito Santo ele está totalmente ligado à missão da igreja por 3 motivos. Primeiro, por causa do seu papel na igreja de Cristo. Nós já falamos da obra do Espírito Santo, tá? E nós vamos relembrar que o Espírito Santo está totalmente ligado à missão da igreja. Primeiro, por causa do seu papel na igreja de Cristo. Já vamos relembrar. Segundo, por causa do papel do Espírito Santo na conversão dos perdidos, ou seja, a igreja só pode ser efetiva no cumprimento da missão de proclamar o Evangelho se o Espírito Santo estiver junto. E em terceiro lugar, porque ao olharmos para a história, nós vemos uma íntima ligação entre avivamentos e a obra missionária. Primeiro, então, o Espírito Santo é central para a missão cristã, para a igreja cumprir a sua missão, por causa do seu papel específico na vida da igreja. Então, nós vimos já a obra do Espírito Santo, foram 2 aulas, nós vimos várias obras que ele desempenha, e uma dessas obras é relatada lá em João capítulo 14, talvez uma das mais conhecidas, que diz assim: Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, Jesus diz que o Espírito Santo é o Consolador. Nós vimos que essa palavra no grego é parácletos, chamado para o lado. Então, nós vimos também que algumas traduções trazem Consolador, outras conselheiro e outras auxiliador. E vimos que talvez a palavra auxiliador é a que melhor expressa o significado do papel do Espírito Santo. Porque então ele é chamado para auxiliar a igreja, nós vimos isso, em todas as suas necessidades. Chamado para auxiliar a igreja, para auxiliar os crentes na sua vida cristã. Mas para auxiliar especificamente com o propósito de quê? Para auxiliar para mim ser mais bonito, para eu ser mais rico, para eu ser mais saudável? Não. O Espírito Santo auxilia a igreja com um propósito específico. E esse propósito é, o Espírito Santo auxilia a igreja em todas as suas necessidades para torná-la mais parecida com Cristo e espelhar o seu nome.
Então nós sabemos, segundo Romanos capítulo 8, que o propósito maior de Deus para as nossas vidas é nos conformar à imagem de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, etc, etc, para nos fazer mais semelhantes à imagem dele. Então tudo o que acontece na nossa vida, e o Espírito Santo nos auxilia nisso, é para nos tornar mais parecidos com Cristo e espelhar o seu nome. Nós veremos que o Espírito Santo não vem simplesmente para nos encher, nos auxiliar e nos edificar, mas ele vem para transbordar, para que nós possamos espelhá-lo para as outras pessoas, espelhar o nome de Cristo. Então, por causa desse papel do Espírito Santo como auxiliador da igreja, nós vemos que ele está intimamente ligado com a missão, porque ele não vem para nos auxiliar como um fim em si mesmo, mas ele vem para nos auxiliar para que também possamos espelhar o nome de Jesus. E nós veremos isso com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Tá? Mas também o Espírito Santo ele está totalmente ligado com a missão da igreja por causa do papel dele na conversão. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que é que Paulo está falando aqui? Que ninguém pode confessar o nome de Jesus, ninguém pode confessar a fé, ninguém pode exercer fé em Jesus, se não tenha sofrido primeiro a obra do Espírito Santo no coração. Que é a famosa obra de convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa trabalhar em nossos corações para que possamos confessar a Jesus como Senhor. Atos capítulo 16 diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Lucas relatando aqui. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então nós vemos que Lídia, várias pessoas ouviram a pregação de Paulo, mas Lídia atendeu a mensagem de Paulo por quê? Porque o Senhor abriu o coração dela. Então, o Espírito Santo está totalmente ligado com a missão, porque nessa missão de proclamar o Evangelho, as pessoas só irão ser convertidas pelo Espírito Santo, não pela eloquência do pregador, não pela nossa própria força, não pelo nosso próprio testemunho ou por quão sábios somos, mas porque o Espírito Santo está trabalhando ali. A Confissão de Fé Batista de 1689 diz assim: olha, aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente. Chamar como? Por sua palavra e Espírito. Lembra que o Espírito Santo e a palavra sempre aparecem juntos. É o Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos. O Espírito Santo é quem nos lembra das palavras de Cristo, lembra? Então o Espírito Santo sempre está atrelado com as Escrituras. É o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas para que possamos crer na Bíblia como um livro divino. Então Deus abre o coração da pessoa por meio da sua palavra e do Espírito Santo. É o Espírito Santo fazendo a palavra ali se tornar gloriosa para a pessoa, abrindo o coração para que a pessoa atenda a palavra. Então a pessoa vem do seu estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Então a igreja só consegue ser efetiva no cumprir da sua missão se o Espírito Santo estiver trabalhando. Se o Espírito Santo abrir o coração das pessoas. Por isso que o Espírito Santo está totalmente atrelado à missão. Primeiro, então, nós vimos por causa do seu papel como auxiliador. Ele auxilia a igreja a ser mais parecida com Cristo e então espelhar o nome de Cristo. E segundo, porque ao cumprir essa missão, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Podemos usar todas as estratégias possíveis para converter as pessoas. Podemos usar vídeos, teatros, filmes, podemos usar tudo, mas tudo será inútil se o Espírito Santo não abrir o coração. Por isso que ele está totalmente ligado com a missão da igreja. E em terceiro lugar, porque a história nos mostra isso. Nós vemos que durante a história da igreja, os avivamentos sempre estão correlacionados com missões. Primeiro, nós definimos, você pode voltar e assistir a aula sobre avivamento depois, se você quiser lembrar ou ainda não assistiu. Nós vimos que um avivamento é uma ação extraordinária do Espírito Santo. Avivamento, por definição, é uma ação extraordinária. O Espírito Santo sempre está agindo, nós vimos isso.
mas nos avivamentos é quando ele é derramado. Parece que é quando ele, assim, é uma ação extraordinária, é algo miraculoso, assim, de maneira extravagante que está acontecendo no avivamento. E sempre está ligado à evangelização e missões. Nós vimos isso. Nós vimos isso, por exemplo, com Jonathan Edwards, ao estudar a história sobre o avivamento dele. Nós vimos isso em outros lugares, nós vimos isso em Atos 2, quando nós analisamos. O avivamento vem, o Espírito Santo vem para a proclamação da palavra. Então sempre está ligado. Então nós vemos isso durante toda a história da igreja. 2 exemplos aqui, um avivamento, Adoniran Hudson, um missionário. Ele passou por um avivamento pessoal em 1806 e foi para a Birmânia, atual Mianmar, e plantou quase 300 igrejas e deixou formados 70 pastores. E por que eu trouxe esse exemplo? A Mianmar está nos noticiários nas últimas semanas, porque houve um golpe militar naquele país. Eu li uma notícia alguns dias atrás que os cristãos estão escondidos na selva, na mata, em buracos. Eles já eram perseguidos antes deste golpe militar. E agora, então, que o país está um caos, eles tiveram que fugir. E além disso, eles não estão conseguindo, como o país está passando por uma crise financeira também, com toda essa instabilidade política, eles estão tendo que buscar alimento no meio desse mato. Notícia que eu li esses dias. Tá? Fruto, provavelmente, do trabalho de Adoniran Hudson. Lá em 1806, nós vemos os frutos até hoje, um país onde o cristianismo é extremamente perseguido. E o segundo avivamento, como exemplo, o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, no Wheaton College, em que 500 jovens foram despertados para missões. Dentre eles, 2 famosos, Jim Elliot. Jim Elliot é o marido da Elizabeth Elliot. Foi o marido dela que as mulheres agora compraram um livro dela, Deixe-me Ser Mulher, para ler juntas. Então ela foi a esposa de Jim Elliot. Ele é bem conhecido porque ele e mais um grupo de missionários foram fazer contato com uma tribo isolada no Equador e eles foram assassinados. Tem um filme, você pode assistir, tem no YouTube. Foram assassinados ao tentar levar o evangelho para essa tribo. E depois Elizabeth Elliot foi ser missionária nessa tribo que havia assassinado seu marido. Então ele foi despertado para missões no avivamento que aconteceu nessa universidade americana. E Russell Shedd, ele foi missionário na Bolívia, em Portugal e depois no Brasil. Quem é batista há alguns anos vai lembrar muito dele. Faleceu há poucos anos, mas era talvez o pastor batista de maior referência que nós tínhamos no Brasil. Ele foi despertado para missões nesse avivamento aqui também. E ele dizia, contando a história desse avivamento, que os jovens escreviam compromissos do tipo: eu vou para missões se Deus não me impedir. Eu estou indo. Não quero sonho, visão, eu estou indo. A não ser que Deus me impeça. Tamanha era a paixão que esses jovens estavam tendo pelo movimento missionário, pela missão de Deus. Então, Ronaldo Lidório vai dizer que há uma nítida ligação entre avivamentos históricos com claras ações do Espírito Santo na santificação e despertamento de seu povo para servir a Cristo e a expansão do Evangelho aos de perto e aos de longe. Então, há uma nítida ligação entre os avivamentos e a expansão do Evangelho, aos de perto e aos de longe. Lembra, aos de perto também. Não é só um ou outro. Não é que avivamento, o povo então vai só para missões e esquece de evangelizar o seu local. Não. Lembra de Jonathan Edwards? Nós vimos que praticamente a cidade dele, quase uma grande porcentagem da cidade se converteu. Nós vemos isso em Atos 2, que nós já vamos analisar. Pessoas judaicas, judeus ali, mas também de outras nações, foram para outros lugares. Então o avivamento traz a proclamação do Evangelho tanto para os que estão ao redor, mas também compromisso com aqueles que ainda não ouviram. Por isso, uma igreja que diz estar passando por um avivamento, mas não tem um compromisso com evangelismo e missões, na verdade ela não passou por um avivamento. Pode ter todos os dons miraculosos, mas ainda não passou por um avivamento. Da mesma maneira, a nossa vida pessoal,
Uma das maneiras de identificar se estamos passando por um avivamento pessoal é o quão desejosos estamos de pregar o Evangelho. Na grande, esmagadora maioria das vezes, pelo menos na minha vida, é extremamente difícil evangelizar. É vergonhoso, tenho que quebrar barreiras, medos, ansiedades. Mas algumas vezes, quando parece que Deus está derramando mais o seu espírito, evangelizar é uma alegria, uma vontade. Você quer falar, você precisa falar. Então, por quê? Porque quando o Espírito Santo está nos enchendo de uma maneira peculiar, nós queremos anunciar o Evangelho. Uma igreja começa a pregar o Evangelho. Então, para falar um pouquinho mais sobre o papel do Espírito Santo em missão agora, nós vamos olhar para o Pentecostes. Vamos ver o Pentecostes e missões. Mas aí, pode abrir comigo em Atos capítulo 2, agora nós vamos fazer a leitura juntos. Mas talvez você esteja falando assim, mas Léo, de novo? De novo nós vamos falar sobre Atos capítulo 2? Pelo menos em outras 2 ou 3 aulas nós já falamos sobre Atos capítulo 2. E sim, irmãos, nós vamos falar de novo. Primeiro, só para fazer um adendo aqui. Primeiro, há textos bíblicos que são centrais para doutrinas específicas. Tá bom? Um exemplo. Quando nós falamos sobre o novo nascimento, não tem como nós não estudarmos João capítulo 3. Porque quando falamos do Evangelho, geralmente sempre caímos em João 3,16 e, na verdade, quase toda a conversa de Jesus com Nicodemos ali. Porque aquele texto é central para entendermos a doutrina do novo nascimento. Não tem como estudar o novo nascimento nas Escrituras e entendê-lo de uma maneira quase completa, porque completa a gente não consegue entender, sem analisar João capítulo 3. Então existem textos que são centrais para doutrinas específicas, nós precisamos analisá-los. A mesma coisa, para a doutrina do Espírito Santo, Atos capítulo 2 é um texto central, porque o Espírito Santo é o personagem principal nesse texto. É o Espírito Santo nesse capítulo. Então nós precisamos analisar, e por isso que nós já analisamos em outras aulas o texto de Atos capítulo 2, porque ele é central para a doutrina do Espírito Santo. Mas também há um outro motivo, e é porque há textos que são tão mal interpretados, mas tão mal interpretados no nosso meio, que nós precisamos gastar um tempinho a mais para fazermos uma interpretação mais saudável. Então Atos capítulo 2 é tão mal compreendido que a gente realmente necessita gastar um pouquinho mais de tempo nele para que possamos compreender as nuances, e uma interpretação que seja mais coerente. E o terceiro motivo que nós estamos repetindo Atos capítulo 2 é porque a Bíblia é rica e sempre nos apresenta informações novas. Se eu for estudar Atos capítulo 2 para dar uma aula daqui uma semana, essa mesma aula, eu com certeza, pela bênção do Espírito Santo, o Espírito Santo iluminar minha mente, encontrarei coisas novas. Se vocês forem, espero que leiam Atos capítulo 2 depois em sua casa, vocês vão ver coisas novas, porque a Bíblia é rica. Veja, nós já vimos Atos capítulo 2 pela ótica do batismo com o Espírito Santo na semana passada, o pastor Flávio. Nós vimos Atos capítulo 2, assim, por uma ótica dos avivamentos, como se dá um avivamento na aula sobre avivamento. E hoje nós vamos ver Atos capítulo 2 com respeito à missão. Então, para mostrar como a Bíblia é rica, e o mesmo texto nos apresenta diversas aplicações, diversas nuances, tá bom? Então espero que você já tenha aberto em Atos capítulo 2, nós vamos passar por alguns versículos, tá bom? É importante você ler. Então primeiro, esse é um texto que mostra o cumprimento da promessa de Jesus da vinda do Consolador. E nesse texto, então, a centralidade do Espírito Santo é notória. Leia comigo de novo, versículo 1 até o versículo 4 de Atos capítulo 2. Diz assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito
os capacitava. Então o Espírito Santo é central. É ele que estava capacitando tudo aquilo que estava acontecendo ali. E por que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, está totalmente ligada com missões? Por quê? Como nós estamos vendo, o Espírito Santo está totalmente ligado com a missão da igreja. Isso também é mostrado em Atos capítulo 2. Tá? Primeiro, olha comigo o versículo 9 ao versículo 11 agora de Atos 2. Diz assim, olha, que estavam reunidos ali partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então veja, estavam reunidos gente ali na festa de Pentecostes de toda essa região do mundo daquela época. Gente de Roma, da Líbia, do Egito, da Mesopotâmia, da Pártia, da Média, que são regiões hoje do atual Iraque, Irã, da Ásia, do Ponto, da Capadócia, região que hoje é a Turquia, Panfilha, Creta, da Judéia, ali perto já de Jerusalém, região de Jerusalém. Então, gente do praticamente o mundo conhecido inteiro daquela época. E diz o texto que primeiro, se você voltar no capítulo 1, versículo 15, você vai ver que estavam 120 pessoas reunidas ali. Mas no final, no versículo 41, diz assim, que os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, na vinda do Espírito Santo sobre a igreja, essa igreja é levada a proclamar. O Espírito Santo os levou para fora das paredes onde eles estavam reunidos. O Espírito Santo os levou para fora, os levou para os povos que estavam ali reunidos. Então, o Espírito Santo está diretamente envolvido na proclamação do Evangelho. Está diretamente envolvido nisso. Depois você pode ler o versículo 4 ao versículo 8. Tanto fazendo os crentes irem, como trazendo os povos para lá. Trazendo os povos para aquele lugar. Então, essa é a tarefa do Espírito Santo ali, meu irmão. E olha só que interessante. Por que será que o Espírito Santo desceu, em sua soberania, a Santíssima Trindade escolheu fazer Deus Pai e Deus Filho enviarem o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Não existe acaso ou coincidência. Veja, era porque essa era a festa que mais haviam visitantes ali. E gente de toda essa região do mundo. Olha o que Stott vai dizer no seu comentário de Atos. Diz assim, desde os pais da igreja, os comentaristas têm visto a bênção do Pentecoste como uma reversão deliberada e dramática da maldição de Babel, lá de Gênesis, lembra? Quando Deus confunde as línguas e espalha os homens. Em Babel, as línguas humanas foram confundidas e as nações espalhadas. Em Jerusalém, a barreira linguística foi vencida de forma sobrenatural. Eles não sabiam das línguas, eles não sabiam anteriormente das línguas que eles estavam falando. Como sinal de que as nações agora seriam reunidas em Cristo, como um prenúncio do grande dia em que o povo redimido será recolhido de todas as nações, tribos, povos e línguas. Além disso, em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto em Jerusalém, o céu humildemente desceu à terra. Então o Espírito Santo desceu ali, um dos propósitos era porque havia gente reunida de quase todos os lugares reunidos do mundo ali naquele tempo. Então ele vem para mostrar essa universalidade do Evangelho. Então ele dá o dom de línguas, ele abençoa aqueles que receberam o Espírito Santo para falar em outras línguas, que não é a língua dos anjos, a língua que ninguém conhecia, mas línguas que as pessoas podiam entender. Línguas que as pessoas podiam entender. Então aqui, meus irmãos, o falar em línguas em Atos 2 está totalmente ligado com o evangelismo, com a proclamação do evangelho. Não é para ficar falando, fazendo bagunça ali. Especificamente em Atos capítulo 2, não posso usar Atos capítulo 2 para usar como base para dizer que fulano de tal fala a língua dos anjos sozinho. Não, porque veio para eles
para que eles pudessem proclamar o Evangelho, mostrando que a maldição de Babel estava sendo revertida. Deus estava chamando todos os povos. E que interessante isso, justamente no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, mostrando a relação direta que o Espírito Santo tem com a missão. Por isso que nós estamos falando, o Espírito Santo e a missão. Numa classe sobre a doutrina do Espírito Santo, precisamos falar da relação dele com a missão, porque está totalmente ligado. Totalmente ligado. Continuando então, alguns princípios que nós podemos ver. Primeiro, o Espírito Santo desceu não apenas para a edificação dos salvos, mas como um revestimento para o testemunho. Se eu digo que eu estou cheio do Espírito Santo, mas não estou sendo uma boa testemunha do Evangelho, proclamando, tem alguma coisa errada. Ou eu não estou cheio, ou estou sendo enchido aos poucos. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer proclamar, ela está transbordando, ela quer deixar escorrer aquilo que o seu coração está cheio. Então o Espírito Santo não veio ali apenas para conferir edificação para os crentes, mas para que eles pudessem ser testemunha. Volta comigo em Atos capítulo 1 aí. Você está aqui em Atos capítulo 2 aberto. Lê comigo o versículo 8. Diz assim, olha, Jesus, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então muitas vezes a gente fica aqui preso no poder. O Espírito Santo traz poder, o Espírito Santo traz poder. Sim, mas com um propósito. E qual propósito é esse? De ser testemunha. De ser testemunha. Então, quando o Espírito Santo vem, meu irmão, não é apenas para a nossa edificação. É sim. Mas é que pela nossa edificação, também para a nossa edificação, nós proclamemos o Evangelho. Nós anunciemos o nome de Jesus. E é interessante, e esse texto nos mostra a relação do Espírito Santo com a missão, porque a primeira ação do Espírito ao descer foi fazer a igreja testemunhar das maravilhas de Deus. Olha, capítulo 2, versículo 11, o que essas pessoas falavam em línguas? Diz assim, olha, 2:11. Tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas ou grandezas, na sua tradução, de Deus em nossa própria língua. Veja, o Espírito Santo veio ali com aqueles sinais maravilhosos, mas não como um fim em si mesmo, mas para que o Evangelho pudesse ser proclamado. Sinais, maravilhas, tudo aquilo que aconteceu em Pentecostes foi com o motivo de evangelismo, de proclamação. Não para ficar um showzinho ali entre crentes. Não para que eles ficassem presos dentro de 4 paredes ali, os 120. Não! Para testemunho, para proclamação. Nós também podemos ver então que o primeiro testemunho da igreja já foi transcultural, com gente de 14 nações ao redor do mundo. O primeiro testemunho da igreja já foi transcultural, dando para nós também um bom indicativo da nossa missão, que não é apenas alcançar a nossa cultura. E também diz que até os confins da terra é o alvo de Deus ao conceder poder para a igreja, como nós acabamos de ver em Atos 1:8. Recebereis poder para serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra é o alvo de Deus. Até os confins da terra. Então, nesse texto, que é central para o Espírito Santo, nós vemos como é um texto missionário. Atos capítulo 2. Como é um texto que mostra que a missão da igreja é proclamar o Evangelho. Lembre-se, tanto aos de perto, veja que tem judeus aqui na lista de povos. Tanto aos de perto, judeus se converteram ali. Mas também aos de longe. Mas também aos de outra cultura. Algumas aplicações para nós aqui, meu irmão. Primeiro, a missão da igreja começa onde estamos. A missão da igreja começa onde estamos. Aonde nós estamos aqui. Eu e você, provavelmente em Foz do Iguaçu. Eu em Foz do Iguaçu, você também. Para proclamar o Evangelho. Começa aonde eu e você estamos. Só que aqui cabe um adendo, tá? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não evangelismo porque a igreja não tem um programa de evangelismo. Mas, meu irmão, evangelismo não é obrigação da igreja promover uma campanha de evangelismo. Geralmente as pessoas que falam isso,
que esperam uma campanha de evangelismo para evangelizarem, elas não vão evangelizar nem quando tiver campanha de evangelismo. O papel da igreja, segundo Efésios capítulo 4, diz que Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, que já não temos mais entre nós, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para que eles pudessem edificar os santos para o cumprimento do seu ministério, do seu serviço, da sua missão. Então o papel da igreja é equipar, nos equipar para proclamar o evangelho, é mostrar o que a Bíblia diz, é aplicar para nos dar encorajamento e maneiras de proclamar o evangelho. Mas não é obrigação da igreja fornecer um programa. Pode, claro, é muito bom, queremos isso, mas a tarefa é minha e sua. A tarefa é nossa como igreja formada por indivíduos. Então nós devemos começar a pregar o evangelho, eu e você. Eu e você, porque é a missão dada à igreja. Não adianta. Algumas pessoas dizem, eu não tenho dom de evangelismo, como se isso nos tirasse então da responsabilidade de evangelizar. Não! Tem pessoas que têm um dom de contribuição, mas será que só elas devem contribuir? Claro que não, nós também. Tem pessoas que têm um dom de misericórdia, que auxiliam mais, que lidam mais com pessoas em situação de vulnerabilidade. Você vê que aquela pessoa tem esse dom, mas isso não, só porque eu não tenho esse dom, não me tira a responsabilidade de exercer misericórdia. A mesma coisa a contribuição. A mesma coisa da pregação do evangelho. Eu tenho a obrigação de pregar o evangelho. Na verdade é um privilégio, a gente que vê como obrigação. É um mandamento sim, mas é um mandamento é um privilégio para nós, não um peso. Então, devemos começar onde estamos, assim como aqueles que foram cheios do Espírito Santo aqui em Atos 2. Eles começaram onde eles estavam e dali então partiram para outros lugares. Segunda, para cumprir a missão, a igreja deve ser movida pelo Espírito que sempre glorifica a Cristo. Lembra? Uma da obra do Espírito Santo que nós vimos é glorificar a Cristo. Não é o pregador, não é uma agência missionária, não é uma igreja em específico. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Eu queria pedir para você abrir em Atos capítulo 8, texto muito interessante. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, olha, e Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, acontece a perseguição. Satanás ataca a igreja. Ele quer matar a igreja aqui. Vem então esse relato de Lucas do que estava acontecendo. E os que haviam, versículo 4, sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, a perseguição não foi a palavra final. Porque esses que haviam sido espalhados começaram a pregar o evangelho por onde eles passavam. E o versículo 5 diz que indo Filipe, diácono, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Lembra? Samaritano não se dava com judeu. Então aqui já Filipe estava indo pregar para os samaritanos, quebrando uma barreira cultural, uma barreira étnica aqui, uma barreira religiosa também. E quando a multidão, versículo 6, ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe, por causa da perseguição, ele foge, ele sai de Jerusalém, ele é disperso. Então ele vai para uma região de Samaria e começa a pregar o evangelho. E vem um avivamento. Vem um avivamento ali. Por quê? Várias conversões, sinais, curas, milagres. O Espírito Santo trabalhando de maneira especial na vida de Filipe. E então, o que poderia acontecer? Filipe poderia continuar ali. Não, vou pastorear esse povo agora. Olha só o que está acontecendo. O ministério está dando certo, está gerando frutos.
Foz do Iguaçu quase inteira está ouvindo o Evangelho. Mas não foi isso que aconteceu. Porque olha comigo o versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João, que haviam descido para ver o que estava acontecendo em Samaria, voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. E o anjo do Senhor, versículo 26, disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Até aqui. Então veja, o Espírito Santo havia abençoado o ministério de Filipe, naquela região de Samaria, uma cidadezinha ali. Ele pregou o evangelho, conversões, curas, avivamento. De repente o Espírito Santo manda ele ir para uma cidade, para uma estrada deserta, para evangelizar um homem só. Veja, aos olhos humanos não parecia fazer sentido. Agora que tudo está dando certo, agora que a igreja está bombando, que a igreja está crescendo, Deus manda ele evangelizar só um. É por isso que a igreja deve ser movida pelo Espírito, meu irmão. Então, a igreja, o Espírito Santo usou a perseguição para levar Filipe até aquele lugar. Depois disse para ele sair daquela muvuca, daquela bênção do Espírito Santo naquela cidade, para ir para outro lugar. Para ir para evangelizar um só. Então ele vai, em obediência ao Espírito Santo, porque ele não é guiado pelos resultados, ele não é guiado pelos frutos do seu ministério, mas pelo Espírito. Ele vai e prega para esse etíope. E é interessante que esse etíope, ele era da região da Etiópia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que ficava um pouquinho aqui para baixo, mais, né? Não um pouquinho, mas bem mais para baixo aqui do Egito. O etíope ficava bem mais para baixo, a região que ele era bem mais para baixo aqui do Egito. Tá bom? Compreende um pouquinho da Etiópia atual, mas não é exatamente o mesmo lugar. Tá? E dizem, né, que no século IV, cristãos coptas do Egito, aqui, levaram o evangelho até lá, no século IV depois de Cristo, até a região da Etiópia. Só que eles chegaram lá achando que iriam levar o evangelho para um povo que nunca havia ouvido falar de Jesus. Só que eles chegaram lá e viram que Jesus não era de todo desconhecido naquela região. E que o cristianismo, a fé cristã, o evangelho havia sido introduzido naquelas terras por um funcionário da corte. Provavelmente o etíope. Então veja, Deus levou o evangelho até essa região, tirando Filipe de um ministério super, mega, hiper frutífero em Samaria para pregar para somente um homem numa estrada deserta. Uma estrada deserta. Aos olhos de Filipe era loucura. Por que eu vou sair daqui, Senhor? Vou para uma estrada deserta. Mas ele foi. Porque quem move a igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão. Então, agora vamos ler o versículo 39 e 40 para finalizar a saga de Filipe. Atos 8, 39 e 40. Diz assim, olha, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, meu irmão, começa aonde estamos, mas termina e passa por onde o Espírito quer. A igreja deve ser movida pelo Espírito, que sempre glorifica Cristo. O nome de Filipe não é glorificado. Não. É o nome de Cristo. E por último, então, a missão vai até onde houver um coração sem Cristo. É até os confins da terra. É até os confins da terra. Aonde houver ainda pessoas que não ouviram falar do Evangelho. Pessoas que não se renderam ao Evangelho. Às vezes as pessoas ao nosso redor já ouviram falar do Evangelho infinitas vezes. Mas às vezes elas precisam ouvir mais uma. Talvez a sua história é essa. Você já havia tido contato com o Evangelho. E não foi de primeira que você foi convertido. Não. Foram várias pessoas, talvez por alguém que insistiu, investiu na sua vida. Então, aonde houver ainda um coração sem Cristo, aí tem missão para fazermos. Ou seja, tem missão até Jesus voltar. Até o nosso Senhor voltar. Vamos falar então um pouquinho sobre o desafio atual. Qual é o desafio atual da missão da igreja? E aqui eu queria falar especificamente no quesito de missões.
tá? Para outros lugares. Nós já vimos do nosso desafio que começa onde estamos, mas aonde nós queremos chegar? Aonde estamos orando para que possamos chegar? Meus irmãos, hoje, mais de 7 mil povos ainda não foram alcançados pelo Evangelho, tá? Onde menos de 4, 5% da sua população é cristã e onde a igreja não tem força para alcançar a sua própria cultura, tá? Ou não tem nenhum crente. Isso dá 3,24 bilhões de pessoas. Bilhões. Quase metade do mundo. Quase metade. A gente parece, né, que aos nossos olhos todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas não. Não. Nem todos têm acesso. Existem milhões de pessoas que não têm acesso a um cristão. A um cristão. Então, 3,24 bilhões de pessoas fazem parte desses 7 mil povos que ainda não são alcançados pelo Evangelho. 3 mil, quase 4 mil línguas não possuem a escritura completa. Isso dá 255 milhões de pessoas. Não tem a Bíblia na sua própria língua. Não tem. Precisa-se de tradução para essas pessoas. Existem missões específicas para traduzirem as escrituras para esses povos que não têm a tradução da Bíblia. 255 milhões de pessoas. É mais que a população brasileira que não tem a Bíblia na sua própria língua. E mais de 90% de todos os missionários trabalham entre povos já alcançados. Tem um desequilíbrio aqui. 90% do nosso efetivo missionário, como um todo, da igreja como um todo, está entre povos que já são alcançados. Mas os 10%, pouquíssimos, estão envolvidos para proclamar o Evangelho para esses 3,24 bilhões de pessoas que ainda não ouviram. Eu queria trazer esse mapa para mostrar. Em vermelho são os lugares não alcançados, onde estão os povos não alcançados. E a maioria deles estão na janela 1040, tá? Norte da África, Oriente Médio e ali a Ásia, tá? Uma grande parte da Ásia. E pasme, talvez você não esteja conseguindo ver, mas tem alguns pontinhos vermelhos aqui no Brasil. Tem povos não alcançados dentro do Brasil, meu irmão. Existem missões que trabalham para enviar missionários para as tribos indígenas aqui, ó. Toda essa região amazônica. Tem povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A grande maioria está aqui, nessa região do mundo. Sim, nessa região do mundo aqui. Então, esse é o desafio da igreja. Alcançar essas pessoas aqui. Alcançar esses países. Você conhece os missionários da igreja? Batista Itaipu? Você sabe quem são os missionários da igreja, os missionários que a igreja apoia? Você então vai saber e vai ver que eles estão nos lugares vermelhos. Eles estão nos lugares vermelhos. Porque nós queremos investir em pessoas que trabalhem para levar o Evangelho para aqueles que ainda não conheceram. Que trabalhem para apoiar a plantação de igrejas entre aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho. Eu queria encerrar contando uma história de um conde, um homem muito rico, de mais ou menos 200, 300 anos atrás, chamado Conde Zinzendorf. Depois você pode pesquisar. Ele, um cristão rico, um dia se deparou com esse quadro aqui, de Jesus com a coroa de espinhos, e escrito embaixo: isto fiz por ti, que fazes tu por mim. Temos até um hino no cantor cristão, no Inário Batista, que é mais ou menos parecido, né? Morri, morri, morri por ti, que fazes tu por mim. Ele então, vendo isso, ficou extremamente impactado. E começou-se então, através da vida dele, um movimento missionário, que foi o maior movimento missionário desde o tempo da igreja primitiva. Desde o tempo da igreja primitiva. Não se viu um movimento missionário tão grande quanto a que começou com um homem que leu as palavras embaixo desse quadro aqui. Morri por ti, isto fiz por ti, que fazes tu por mim. E aí é aí que começa a história dos irmãos morávios ou moravianos. Depois você pode pesquisar também. Enviaram mais de 3 mil
missionários ao redor do mundo, onde o evangelho não tinha sido, onde o evangelho ainda não havia sido pregado. E lembre-se, meu irmão, naquela época não tinha transferência bancária, não tinha embaixada para nos ajudar. É tudo glória a Deus. Nós não estamos menosprezando o que isso tem hoje. Nós queremos que tenha mais ainda, para facilitar alcançar outros lugares, né? Para facilitar, para ajudar a igreja. É uma maravilha toda a tecnologia que nós temos hoje. Mas naquela época era ainda mais difícil. Se hoje já é difícil, naquela época era ainda mais. Muitas vezes se abandonava o seu país por toda a vida. Por toda a vida. Sem muito dinheiro, sem segurança de um sustento, para se anunciar o evangelho. Começou-se com os irmãos. Começou-se esse movimento dos irmãos moravianos através de um homem, um conde, vendo essa imagem. E tem uma história que é muito impactante sobre esses irmãos morávios. Disse que certa vez, 2 deles queriam pregar o evangelho para uma ilha. Alguns dizem que é a ilha de São Tomé e Príncipe. Mas eles não podiam entrar naquela ilha. Eles queriam pregar o evangelho para os escravos. Alguns dizem que existiam, se não me falha a memória, mais de 3.000 escravos lá, que não tinham acesso ao evangelho. Eles queriam pregar o evangelho para esses escravos. Mas eles não eram permitidos entrar. Não eram. Então o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para poder pregar o evangelho para aqueles escravos, para poderem entrar na ilha. E diz então que quando eles estavam no porto, despedindo da sua família, veja, para sempre. Não para voltar daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, para sempre. Não tinha volta. Eles estavam se despedindo das suas famílias, da igreja. Eles disseram assim, que o cordeiro que foi morto receba a honra devida ao seu nome. Que o cordeiro que foi morto possa ser mais glorificado por aquilo que ele fez. Essa é a motivação correta para levarmos o evangelho. Que essa história possa impactar a sua vida. Possa impactar para que você, pai, possa orar pelos seus filhos. Para que seus filhos sejam apaixonados pela missão. Para que eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos apaixonados pela missão, para que coloquemos as nossas vidas à disposição do Senhor, seja para cruzar a rua, seja para cruzar o oceano. É por isso que Lidória diz assim, olha, o que deve mover a igreja a viver e proclamar o Evangelho de Cristo não são as estatísticas mundiais. A gente acabou de falar das estatísticas. Não é a paixão pelos perdidos ou os testemunhos missionários, que eu acabei de dar também. Veja, essas 3 coisas não são ruins em si, tá? Não são ruins. Estatísticas ajudam e muito. Paixão pelos perdidos é bom, é algo bom. E testemunhos missionários é algo maravilhoso de se ouvir. Mas se a nossa motivação está baseada nisso, se o fogo que arde em nosso coração pela missão de Deus está baseado nisso, ele logo vai apagar. Não. Sabe qual deve ser a nossa motivação? É sim uma profunda compreensão e compromisso com a vontade de Deus. Deus deseja que o seu evangelho seja proclamado. Deus deseja que todos os povos o adorem. Por isso que o grande problema com o mundo não é que ele está perdido. Isso é sim um grande problema, mas não é o maior. O grande problema é que eles não adoram a Cristo. John Piper diz que missões existem porque a adoração não existe. Então, o propósito maior não é salvar algumas almas, o propósito maior é a glória de Deus, é Deus ser glorificado, é Deus ser exaltado. Por isso fazemos missões, porque é da vontade de Deus, por isso evangelizamos, por isso enfrentamos a vergonha, por isso que as pessoas digam que nós somos loucos, mas nós desejamos, porque é a vontade de Deus que o seu evangelho seja pregado. Como diz Apocalipse 5:9, João tendo uma visão daquele último dia, ele diz assim, que relata uma visão que estava acontecendo e uma das palavras que os anciãos diziam eram: tu és digno de receber o livro, Jesus, e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo
e nação. Meu irmão, no último dia vai ter gente de todos esses povos aqui. E lembre-se que dentro de um país existem vários povos. Até mesmo dentro do Brasil existem várias etnias, vários povos, várias línguas. Claro que não estão disseminadas. Quanto na Índia, por exemplo, que os povos lá são de tamanho de milhões de pessoas. Mas existem povos específicos e nós devemos buscar pregar o Evangelho para cada uma dessas culturas. Porque o Evangelho é supracultural, ele é multicultural. Isso vai acontecer, meu irmão. É isso que Deus está fazendo. É isso que o Espírito Santo está produzindo nas nossas vidas, para que possamos cumprir essa missão. A grande pergunta é, eu e você, vamos abraçar esse privilégio ou não? Vamos orar? Ó bendito Espírito Santo de Deus, nós queremos render graças ao Senhor, porque Tu és o nosso auxiliador. É aquele que caminha conosco apesar das nossas fraquezas. É aquele que habita dentro de nós, ainda que não exista nada de bom aqui dentro. Ainda que exista pecado, fraquezas, impurezas dentro de nós, o Senhor escolheu habitar aqui. Obrigado por esse grande privilégio, pela sua condescendência. E o nosso pedido é para que o Senhor possa então nos incomodar, nos auxiliar, nos encorajar para cumprir essa missão. Dar-nos paixão pela missão de Cristo, pela missão que Cristo relegou para nós. Ó Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes de Ti. Para que o nosso coração seja movido, para que a nossa missão seja bem sucedida. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo. Aviva a Tua igreja, aviva nossas vidas, para que possamos ter uma paixão pela pregação do Evangelho, aos que estão ao nosso redor, famílias e amigos, e para aqueles que o Senhor tem chamado até os confins da terra, para outros povos, outras culturas. Faz isso, Senhor, faz isso, porque sabemos que é da Tua vontade. Oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão.